Queria que você abrisse a sua Bíblia, o seu app. Nossa base textual hoje é um versículo que se encontra em Provérbios, capítulo 16, verso 24. Provérbios 16, versículo 24, estabelece a nós todos uma orientação de como devemos viver e como o nosso procedimento, o nosso falar, geram efeitos sobre a vida daqueles que nos ouvem. O texto diz assim: palavras suaves são como favos de mel, doçura para a alma e saúde para os corpos. Vou ler novamente, Provérbios capítulo 16, verso 24, o qual diz assim: palavras suaves são como favos de mel, doçura para a alma e saúde para o corpo. Eu não sei se você tem como dosar as suas palavras. Eu não sei se você tem como passar pelo açúcar e açucará-las antes de emitir. Eu não sei se você consegue ter equilíbrio no seu pensamento e na sua ação. Eu não sei se você consegue digerir as palavras pensadas antes de serem proferidas. Eu não sei se você consegue administrar as palavras antes que elas cheguem ao ouvido daqueles que estão à sua volta. Necessariamente não são aqueles que precisam ouvir, mas aqueles que estão à sua volta. A palavra de Deus diz que a nossa boca está cheia do que representa o nosso coração. Então, vai haver a palavra na nossa boca, oriunda deste coração. E se este coração estiver vivendo uma fase de doçura, de fé, de suavidade, de esperança, as palavras retratarão esse propósito. Mas, ao contrário também. E aí eu quero chegar e encontrar com você um termostato. Como estão as suas palavras ultimamente? Como estão o teor, o sentido, o conceito das palavras da sua boca ultimamente? Elas evidenciam a suavidade que precisam? Quando a gente pensa em palavras suaves, nós pensamos em palavras graciosas, palavras amorosas, palavras benditas, bondosas, generosas, palavras que equilibram aqueles que assim podem ouvi-las. As suas palavras têm sido assim? Têm trazido às pessoas pacificação? Têm encontrado nas pessoas oportunidade de reflexão? As suas palavras têm causado impacto às pessoas por perceberem que você não está no fluxo da comunicação dos nossos dias, mas que você está no fluxo da direção de Deus, em que as suas palavras acomodam o nosso coração, equilibram a nossa vida? Quando nós pensamos em provérbios, nós pensamos em, normalmente, conceitos importantes para serem refletidos e aplicados à vida. Tanto que em Provérbios capítulo 1, a partir do verso 1, diz que o livro é para quem, como eu, não tem sabedoria, que precisa encontrar. Então, lê-lo constantemente gera sobre nós uma ação de sabedoria. E em falar em sabedoria, nós encontramos um pouco antes, em Provérbios capítulo 12, no versículo 18, essa expressão. E ela diz assim: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz saúde. A sabedoria, quando ela é refletida, ela promove elementos que são vitais para nós. Em concordância a esse texto, nós podemos ver o que está em Tiago, capítulo 3, versículo 10, em que talvez nós não pensemos, mas da mesma língua não pode haver palavras que abençoem e amaldiçoem.
Nós precisamos ter na nossa boca, na nossa língua, nas nossas palavras, a bênção de Deus. E é por isso que Efésios capítulo 4, versículo 29, retrata esse sentimento de que as nossas palavras precisam edificar, trazer às pessoas transformações. As nossas palavras não podem ser precipitadas, eufóricas, iradas, iracundas. As nossas palavras precisam conter não apenas a calmaria no tom, mas a essência no conteúdo, em que divinamente inspiradas possam chegar no coração das pessoas e promover a graça do Senhor. Talvez seja difícil pensar na prática de como efetivar isso, mas se nós colocamos a palavra de Deus para o nosso coração, se nós retemos essa palavra como reflexão, essas palavras suaves se tornam as nossas palavras. O que você tem para dizer? Você diz palavras suaves. Você traz palavras equilibradas. Você traz palavras de bênção. Você consegue conjecturar no seu pensamento, nas suas palavras, o que precisa para aquele momento vivido. Veja que o texto fala que estas palavras suaves, elas alcançam o outro e transformam como favos de mel a quem ouve. Há uma degustação. O sentimento de quem ouve é que essas palavras se tornam agradáveis. Não que a gente tenha que simplesmente emitir palavras agradáveis a todo instante a todas as pessoas. Existem palavras que podem ser usadas com o sentimento, com a verdade do momento, com o tom da justiça adequado, mas não serem deselegantes. As palavras suaves são palavras elegantes, que envolvem fala diretivamente de Deus. E elas, para quem ouvem, são como favos de mel. Eu não sei você, mas talvez você tenha na sua memória afetiva algumas expressões da sua casa, entre os seus familiares, entre a sua família, que às vezes as palavras mais doces que ouvíamos em alguns momentos eram as mais difíceis de serem ouvidas. Até porque às vezes não retratavam um processo de disciplina no momento, mas aquela que haveria de vir. Hoje à noite, quando chegarmos em casa, a gente vai conversar sobre isso. Hoje à noite, quando chegar em casa, nós vamos voltar a esse assunto. E eu vou poder te explicar melhor tudo o que está acontecendo. Palavras suaves, mas cujo teor inclina um terror à nossa vida. As palavras suaves, elas precisam ser assemelhadas à palavra de Deus. Hoje, não importa se você usa mais gíria ou se você usa mais palavras coloquiais, se você usa bem a performance de um bom estudioso da língua portuguesa e que consegue fazer as concordâncias verbais e nominais adequadamente. Dói o ouvido e o coração, não quando nós não falamos adequadamente a nossa língua, dói a mente, o coração e a alma, quando as nossas palavras não são suaves, dirigidas e tratadas por Deus, antes de serem proferidas por nós. Essas palavras suaves que chegam como favos de mel, o versículo diz que elas são doçura para a alma. Há uma referência de como se ouve. Ela vai realmente com esse teor para frente. Ela não só chega ao nosso ouvido, ela desce para o nosso coração. Ela permeia a nossa alma com o mesmo aspecto, com uma doçura, com uma forma única, que poderíamos dizer que retrata a Deus. Nessa doçura, há palavras fortes, há palavras corretivas, exortativas, há palavras que nos constrangem, há palavras que estabelecem o seu juízo, há palavras que permitem à nossa vida um olhar diferente para a vida.
Mas veja que não é o tom, simplesmente, é o conteúdo, mas também a intenção dessas palavras. Porque perceber doçura à alma é perceber a ênfase desta palavra, o que está implícito e explícito na forma de se dizer, de se falar, de se comunicar. E o versículo ainda diz que além de doçura para a alma, é saúde para o corpo. Existem pessoas que quando ouvem e identificam a voz de uma outra pessoa, elas se arrepiam todas. Há pessoas que se estremecem. Há pessoas que perdem o controle fisiológico do corpo. Há pessoas que vivem uma sudorese extrema, que se desesperam, que olham para todos os lados encontrando ou procurando uma rota de fuga. Há pessoas que choram. Há pessoas que gritam. Há pessoas que vão à busca tentando encontrar essa pessoa. E há outras que tentam fugir para nunca mais visualizá-las. O tom, o timbre, a força da voz geram reconhecimentos em que a vivência da pessoa reportam a memórias fragilizadas nos relacionamentos, desgastadas ao longo do tempo, que fortalecem o mal e não o bem. Há pessoas que, quando são alcançadas por palavras suaves, elas se desenvolvem em lutas, em desafios que dificilmente conseguem ser vencidas. Elas se dão a encontrar a força do tudo que têm, do que podem, para poder diferenciar os seus momentos. Quantas vezes nós estamos num momento muito difícil da nossa vida e algumas palavras suaves de Deus vão ao nosso encontro. Algumas palavras suaves de pessoas que nos amam vão ao nosso encontro. Algumas palavras suaves de pessoas que nós nem conhecemos vão ao nosso encontro. Palavras que fortalecem o nosso físico, que dão uma disposição de se levantar, de seguir em frente, de fazer o que precisa. Sabe, nós temos vivido dias difíceis com algumas pessoas nossas aqui da igreja, entre elas a irmã Kyoko. E todas as vezes que eu tenho ido ali ao hospital ministrar a vida dela, o meu coração fala antes das minhas palavras ao ouvido dela. E comumente, como sempre fazemos, as ministrações, sem saber como ela, pessoas que estejam no estágio que não conseguem criar uma resposta direta a nós a ministramos como se ela tivesse entendido e esteja entendendo todas as coisas perfeitamente. Criamos diálogo. Ao momento até em que ela, mesmo não podendo expressar, falar, nós damos um tempo para que ela possa se expressar dentro, para si mesma. E é muito comum, às vezes, ouvirmos pessoas falando que depois de vencida aquela fase em que estavam, elas narram o quanto diferenciador foi os seus momentos. E aquela palavra, naquele momento, trouxe esperança. Me lembro de um relato de uma dessas pessoas que dizia que quando o desafio foi estabelecido, e eu faço a todas as pessoas no hospital, o desafio de perseverar, o desafio de continuar lutando, o desafio de seguir em frente, nos seus dilemas, de acreditar que o melhor ainda possa estar por vir. E ela dizia: eu ouvi o seu desafio e eu gritei, mas naquele momento ela não esboçou nada, nem mesmo uma piscada nos seus olhos. Mas ela disse: gritei porque eu aceitei o desafio e eu disse: vou sobreviver, eu vou vencer, o Senhor vai me tirar dessa e eu vou testemunhar essa verdade dele. A palavra traz força e traz cura, traz força
e traz soberania, traz força e traz motivação. A palavra suave, ela chega e permeia não só os ouvidos, o coração, mas vai até a alma, de onde vem a nossa maior fonte para a nossa vida. E ela transforma os nossos ossos, transforma as nossas medulas, transformam todo o segmento da nossa estrutura, porque essas palavras suaves, vindas de Deus, criadas por Deus, propostas por Deus, elas vão àqueles que ouvem com um formato de transformação. Sabe como é bom, diante dos momentos que nós passamos, ser alcançados por palavras assertivas, palavras que vêm com uma proposta eterna, com a dinâmica do amor de Deus. Como é bom sermos alcançados por palavras suaves que mexem com as nossas entranhas e que fazem e favorecem o nosso corpo à saúde. Nós conseguimos não só respirar melhor, mas fortalecemos todos os nossos músculos para que a respiração seja contundente, para que nela haja a percepção de que desejamos continuar vivendo e queremos viver não só para ter mais dias, mas continuar completando o nosso senso, a nossa missão de vida. E é por isso que essas palavras geram saúde ao corpo, geram saúde à mente, geram saúde à alma, porque essas palavras vão ao encontro não do que nós precisamos ouvir, mas na direção, as palavras vão ao nosso encontro conforme Deus propõe para que nós possamos ouvir. São palavras de Deus, as palavras suaves. São palavras sábias, as palavras suaves. São palavras graciosas, as palavras suaves. Nós podemos encontrar não só rótulos de sinônimos para estas palavras suaves, mas encontrar resultados transformadores a partir desta palavra suave. E é por isso que nessa noite, eu queria desafiar a você, meu irmão, minha irmã, a usar palavras suaves na sua vida. Palavras de Deus. Palavras que não só têm um tom, mas um conteúdo explícito da garantia da presença de Deus. Palavras que venham às pessoas no momento certo, com o equilíbrio certo. Não palavras nossas, não palavras do que queremos proferir ou do que as pessoas queiram ouvir. Palavras de Deus que vão ao encontro no tempo, na hora, do jeito e as pessoas certas. Para isso, nós precisamos ter, além do nascedouro do nosso coração, o coração de Deus, para que de lá emita-se essas palavras, desemboquem no nosso coração e assim possamos emiti-las às pessoas. E quando nós estamos em dúvida de que palavra proferir, que nós tenhamos sabedoria para não proferir nenhuma. Que nós venhamos a proferir palavras quando temos certeza que elas advêm de Deus, que a sua origem é de Deus. Porque quando nós falamos, nossas palavras, elas não se tornam suaves, mesmo no tom que nós usemos. Elas não se tornam suaves, mesmo que a gente dê presentes às pessoas. As palavras suaves são palavras tratadas, filtradas do próprio Deus para a nossa vida, para que possamos emiti-la com uma certificação de qualidade, com um ISO específico. Isso é divino. Só Deus sabia disso. Isso é único. Só Deus pode falar assim. Isso é eterno. Essa palavra não sai da minha mente, do meu coração. E todas as vezes que eu ouço essa palavra, traz uma edificação à minha alma, traz um ajuste na minha vida, traz uma esperança imensa sobre o meu futuro. E é por isso que nessa noite, eu quero desafiar a você a buscar esse nascedouro dessas palavras suaves. Eu quero desafiar a você a permeá-las como um canal dessa graça de Deus no mundo em que nós vivemos. Eu quero desafiar a você a fazer com que
o seu vocabulário, que o seu dicionário sejam de Deus para tudo quanto você tiver que comunicar nesses dias, dentro da sua casa, no seu trabalho, no seu ir e vir junto aos mecanismos que você utilize de mídia, que você aprenda a utilizar e a formatar a graciosidade de Deus como elemento dia a dia, cotidiano, e que você comece a perceber que as pessoas à volta, elas desejarão ainda mais não ouvir você, mas ouvir o que Deus tem a partir de você. Alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de fazer uma visita a uma pessoa que me pediu por carta essa visita. Fizemos durante 13 anos um programa de rádio ali em Linhares chamado Jesus e Você. E todos os dias de 7h30 às 8 horas da manhã, nós tínhamos esse programa na rádio. E atingíamos não só a região periférica do município de Linhares, mas alguns outros municípios também. E então, naquele sábado, nós fomos até a casa daquela senhora. E chegamos lá, eu parei o carro e algumas pessoas estavam comigo, eu perguntei à pessoa que estava ali sentada no banquinho em frente à casa, se ela sabia onde ficava a casa daquela pessoa. E ao falar, depois de dar o bom dia e perguntar isso, a própria pessoa dentro da casa disse: sim, pastor, é essa casa sim, e chegou até a janela. E eu disse: mas como é que a senhora sabe quem sou? Ela disse: por causa da sua voz. Essa voz de taquara rachada não se assemelha à voz do pastor Roberto, mas essa voz no dia a dia, como a sua voz no dia a dia, ela se torna conhecida. E mesmo não tendo um timbre de voz como o pastor Roberto, mesmo tendo uma voz limitada como a minha, a voz não faz a diferença. Mas a voz que se utiliza da palavra de Deus, ela gera transformação. E naquele dia, nós pudemos conversar com aquela família, e todos os membros daquela família se entregaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Tivemos uma festa depois, ao batizá-los e agregá-los à nossa igreja. E de começar ali naquele lugar, um ponto de pregação, anunciando Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Sabe, a nossa voz, as nossas palavras, no nosso cotidiano, podem ser comuns demais, mas olha o que Deus faz quando nós assentramos a sua dependência. Sabe, independentemente de como você fala, às vezes agarrada, presa, tímida, mas você falando a palavra de Deus, ela não ficará limitada ao seu formato. Quando nós olhamos a Bíblia, nós vemos em Êxodo, Deus escolhendo Moisés e a partir de Moisés usando a sua vida como liderança, para poder conjugar a força da sua liderança, mesmo os limites que ele tinha para falar. Em Jesus, nós encontramos os mesmos elementos. Deus escolhendo Jesus para que ele se torne a boca viva do Pai. E hoje, Deus me escolhe. Deus escolhe o pastor Roberto. Deus escolhe você, independentemente do seu timbre de voz, para que você seja o porta-voz de Deus. Para que as palavras suaves transformem vidas, transformem mentes, corações e almas, para se tornarem ainda mais dependentes do Senhor. Que estas palavras suaves edifiquem pessoas, que essas palavras possam trazer saúde ao corpo, vitalidade, senso de direção, calma, paz, possam encontrar a oportunidade de refletir sobre o amor de Deus. A Bíblia diz que a salvação,
ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Nessa noite, eu quero chegar bem perto do seu coração, da sua vida, para que ao invés de gritos, que você fale baixo, ao invés de palavras afrontadas ou iradas, palavras duras, que você tenha palavras brandas, mas firmes. Ao invés de palavras quaisquer, você tenha as palavras de Deus. Ao invés de simplesmente falar o que você quiser e pensar, que você fale na inspiração de Deus. Porque se você assim o fizer, até um cumprimento do bom dia, do boa tarde, do boa noite, da pergunta como você vai, a pessoa vai ouvir de uma forma diferente e vai entender que quem está cumprimentando não é só você, mas é o Senhor também a partir de você. Que quem está interessado em saber como está não é só você, mas é o próprio Deus a partir de você. E quando você olha para a pessoa e consegue dar atenção e ao seu tempo as palavras que a pessoa precisa ouvir, é fato que elas não conseguem se manter as mesmas, porque as palavras vão ao nível de alma e elas chegam aonde precisam chegar. Por isso que nesta noite o nosso desafio não é só falar para quem não fala, é falar a palavra de Deus com a suavidade que precisam, com a própria presença do nosso Deus. Eu quero orar nesse momento e quero fazer um desafio específico agora ao seu coração. Não sei se você tem prestado atenção em como você está dizendo, ou como você está falando, ou como você está se dirigindo aos outros. Mas talvez você está fazendo mal às pessoas com as suas palavras, porque você não está sendo usado por Deus. Talvez as suas palavras estão difíceis e completamente complicadas, porque retratam muitas coisas ao mesmo tempo, não retratam nada, evasivas. Talvez as suas palavras destilam raiva, ódio, rancor, mágoa, mal. Talvez as suas palavras, elas são angustiantes. As pessoas ouvem e se tornam angustiadas. Nessa noite o Senhor quer mudar a fonte das nossas palavras, a fonte da nossa vida. Ele quer nos ajudar a sermos sábios aos momentos que falamos, ao conteúdo que proferimos e às pessoas que destinamos as nossas palavras. Dentro de casa, ao invés de xingar, no trabalho, ao invés de xingar, no trânsito, ao invés de xingar, abençoar. Abençoar. Ao invés de ficar reclamando o tempo todo, estabelecendo condenações às pessoas, calemo-nos, silenciemos-nos e abençoemos com o nosso silêncio. Ao invés de simplesmente falar coisas mal o tempo todo, amargas o tempo todo, falemos com equilíbrio e com o que nós precisamos, com Deus, às pessoas. Se você pudesse pesar suas palavras, o peso maior está nas palavras que não deveriam ser ditas, ou estão nas palavras que não poderiam deixar de ser ditas. Se você pudesse pesar as suas palavras seriam mais pesadas por serem palavras duras demais, que ninguém consegue ouvir, ou palavras doces que
que quando chegam lá dentro, elas provocam uma sensação, um olhar, uma transformação na vida da pessoa. O que você carrega na sua boca? A bênção ou a maldição? Palavras que geram saúde ou doença? Palavras que geram repreensão e distanciamento de pessoas, ou palavras que trazem acolhimento e abraço às pessoas? Nessa noite, eu quero orar por você, para que a sua vida comece a ser transformada, para que as suas palavras para você mesmo se tornem palavras suaves. Como somos cruéis às vezes no espelho, quando proferimos palavras duras, julgamentos tão pesados a nós mesmos. Às vezes o nosso pensamento a nós mesmos, às vezes a nossa família, ao cônjuge, aos filhos, aos pais, aos irmãos. Quantas palavras duras às pessoas próximas, aos colegas de trabalho, da escola, da faculdade. Quanto sentimento pejorativo conjunto às palavras. Nessa noite, Deus não quer ajudar a falar, Ele quer te ajudar antes a pensar, a sentir, para que dessa fonte dele você possa emitir palavras que gerem saúde, doçura, sentimento de acolhimento, bênção. Vamos orar? Senhor, nessa noite, desafiados estamos sendo pela Tua palavra, na conformidade dos nossos dias em que nós não paramos e pensamos como temos falado e o que temos falado. Nós só nos vemos certos de dizer o que dizemos e ponto final. Nós só nos vemos certos de direcionar as pessoas que direcionamos o que falamos e ponto. Nessa noite, Senhor, mais do que simplesmente considerar o que estamos falando e a quem estamos falando, precisamos, ó Deus, ver o nascedouro disso na nossa vida. Como está o nosso coração e a nossa alma. E porventura, Senhor, aqueles que estão com o coração e a alma iradas, magoadas, ressentidas, que estão, ó Deus, sentindo o fel, o amargor da história, que essas pessoas, ó Deus, sejam tratadas pelo Senhor nesse momento, para que elas possam continuar extraindo do mais íntimo o senso das palavras corretas, pelo sentimento, pelo pensamento adequados da vida no Senhor. Por isso, Senhor, do nascedouro comece a curar como fonte da vida destes meus irmãos e dessas minhas irmãs, para que nós nessa noite paremos de continuar simplesmente lançando flechas, lançando mágoas, lançando ódio, lançando raiva, lançando, ó Deus, palavras torpes, amaldiçoadas, que, ó Deus, criam uma resistência, porque trazem veneno no seu teor, no seu conteúdo, matam, dilaceram, criam impedimentos, geram rupturas, criam memórias destrutivas. Senhor, nós não queremos mais seguir com palavras que matem. Nós queremos, ó Deus, seguir com palavras suaves que tragam vida, e vida em abundância, que traga sentimento de valor, do quanto estas pessoas são especiais, do quanto o Senhor as ama, do quanto nós podemos, mesmo nos nossos limites, superá-los com a força
e a genialidade do Senhor como Deus criador e criativo que é. Nessa noite, Senhor, nós não queremos seguir a nossa vida como temos usado palavras tão duras, palavras tão sujas, palavras tão pesadas. Nós queremos, ó Deus, criar suavidade não só nas nossas palavras, mas também nas nossas relações. Por isso nos ajuda, Pai, a ter palavras suaves aos nossos cônjuges, aos nossos filhos, aos nossos pais, aos nossos irmãos, e por onde formos, com quem quer que estejamos, que as nossas palavras reflitam o Deus da nossa fé, reflitam um Deus que é amor, reflitam um Deus que quer o melhor para nós, que tem um futuro digno sobre a nossa vida e que nos faz transformar em todas as coisas, em não só pessoas melhores, mas filhos melhores, servos melhores, para cumprir a missão aqui na terra. Nós queremos, Pai, viver uma experiência com o Senhor, ao ponto de sermos chamados, como falamos, de povo do Senhor, de sermos, como falamos, considerados corpo do Senhor aqui na terra. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude, para que nós tratemos essas manias em que os nossos fluxos de fala retratem a sujeira da nossa alma, que nós possamos tratar o nascedouro da nossa vida, para que possamos ter fluidez do que o Senhor é, do teu amor, da tua graça, do teu consolo, da tua misericórdia, para que assim o nosso formato seja único e abençoador na sua essência relacional. Que hoje, nessa noite, o Senhor possa nos usar para abençoar a nossa casa, abençoar aqueles que estiverem ao nosso lado e onde estivermos, de trazer esperança, de trazer, ó Deus, salvação. Que as nossas palavras suaves possam ser ouvidas como o Senhor falando e dirigindo a todos nós. Em nome de Jesus, Pai, faça novos homens e mulheres entre nós, pais e filhos, irmãos e irmãs, cônjuges, para que na leitura da vida possam emitir a doce voz do Senhor, esperança, salvação. É o que nós oramos juntos neste momento, pedindo ao Senhor, no nome de Jesus. Amém, amém e amém.